A gente vê hoje muitas pessoas falando assim, não, mas eu não sou católico, eu sou espiritualizado. Isso me incomoda um pouco, sabe? Entendi. Tipo assim, eu sou superior, como se a pessoa fosse superior à religião. Tipo assim, eu tenho que cuidar da minha alma e isso já é suficiente. Se eu for bom, eu vou ser salvo. E a gente sabe que, na verdade, a salvação é Jesus. Certo. Como que o senhor vê esse não sei nem se é um embate, né? Mas entre ser bom e ao mesmo tempo buscar Jesus, tem que estar junto, sabe? Como que o senhor vê isso? A pessoa só boa pode ser salva? Como que o senhor vê essa questão? Teoricamente, sim, né? Se ela é boa, ela será salva, né? Uhum. Mas Jesus é muito claro, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? E Deus, ele tem o poder. Deus é todo poderoso, onisciente, onipresente. E você acredita, né, Marcelo, que se Deus, por livre vontade dele, quisesse se manifestar agora aqui, ele estaria aqui. Mas ele conhece o nosso coração, sabe como nós somos, ele não faz isto por caridade nossa, né? Os santos da igreja diz que se Deus aparecesse aqui agora na sua alma e divindade, nós desmaiaríamos, morreríamos, na verdade, né? Sim. Então, por caridade diante da nossa fraqueza, então Deus vai fazendo os processos que nós suportamos. Então ele quis estar lá em Filipenses capítulo 2, a decisão de Deus, né? Sendo todo poderoso, ele decidiu estar no nosso meio. O Senhor esteja convosco, ele está no nosso meio. Deus está aqui. Muito bem. Agora, para ele estar respeitando a nossa fragilidade, a constituição do nosso ser, ele fez todo um processo. E também ele disse mais tarde, eu sou o caminho. E ele vai ensinando o caminho para nós. Que caminho é este? Para que a grandeza de Deus se manifeste, ele se fez pequenino. Nós celebramos isso no Natal, agora uma criança, né? Então ele usou de todo ser humano, tudo aquilo que o humano era capaz de compreender, para paulatinamente, devagarzinho, ir entrando no coração de cada um de nós, que é o que Deus quer, entrar no coração. E é muito interessante, Filipenses 2, 5 a 11, ele mostra isso. Deus, ele desce kenosis, ele se torna um de nós. E, por amor de nós, ele se faz servo. Olha que coisa bonita. Por que ele se fez servo? Porque não bastava ser igual. Ele queria ir mais além. Ele se fez, se ofereceu. Por isso ele é o sumo e eterno sacerdote. Ele se oferece. Não é que pedimos, ele se oferece, se antecipa. É solícito, né, por natureza. E, por natureza também, o discípulo ele é solícito. Ora, ele usou de Maria, a mulher cuja a vida não tem pecado, para ser sua mãe. Ele quis, é vontade de Deus. Então ele usou do instrumento humano. Deus poderia ficar no nosso meio sem a outra forma? Poderia. Mas ele escolheu nascer de Maria, nasceu, criou-se, caminhou e escolheu Pedro, escolheu os demais para instrumento. Então, quando as pessoas dizem, não, eu não preciso de igreja, né, eu creio em Deus, mas eu não preciso da igreja, ele está dizendo que ele não precisa também da mediação humana, que ele tem um contato direto, né? Mas ele está negando toda a história da salvação, né? Que Deus se manifestou lá para Moisés, na sarça ardente, deu uma ordem para Moisés, caminhou ao longo da história da salvação, manifestou-se lá como criancinha, cresceu, morreu, ressuscitou e determinou, por ordem dele, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra, o fundamento, que pedra é esta? A vida de Pedro, uma vida de força, de fé, de coragem, de entrega, de humildade. E assim a igreja caminha ao longo desses 2000 anos. Posso caminhar sem a igreja? Posso, mas eu não vou compreender a verdade da fé, né? Não sei se eu me explico. Sim. Não, é que eu tenho um monte de dúvidas sobre isso já. Já entrou nesse detalhe aí. Não, mas acho que aumenta um pouquinho a temperatura aqui. Uns 2. Tá frio, né? Porque é o seguinte, padre. Pra mim são duas questões muito diferentes elas. Uma é essa questão que o Marcelo trouxe, aonde a pessoa, uma vez uma pessoa me questionou sobre isso. Falou assim, mas
Então, uma pessoa que não conhece de Deus, não conhece de Cristo, e ela vive meditando na Ásia o dia inteiro, né? Essa pessoa, porque ela não conhece Deus, não vai ser salva? E me mandou essa, porque a pessoa manda a bucha pra você, né? Responde aí, né? Que é essa questão. A pessoa não sabe da existência de Cristo, mas ignora, né? Ou sabe, Não, mas aí é diferente. Né? E aí ela, né? Ela busca essa concepção. Uma parábola que, perdoe-me interromper. Claro. Jesus conta a parábola quando ele diz que o pai chegou para o filho e disse: filho, preciso que você vá na vinha hoje. Ele disse: sim, pai, eu vou. E não foi. Pediu para o outro: não vou. O outro se arrependeu e foi. Aquele que diz não, ou seja, que nega Jesus, que nega a fé, mas ele vai ao longo da vida se esforçando e fazendo as coisas que são do coração de Cristo. Então é este filho que vai agradando ao coração do Pai. Então, tanto que Jesus diz mais tarde, né? As prostitutas e os ladrões, arrependidos dos seus pecados, eles vão preceder vocês no reino dos céus. Ou seja, porque pode incorrer no fato que eu, que desde criancinha disse sim a Deus, né? Graças a Deus, mas eu acabo não fazendo a vontade de Deus pelas minhas atitudes. E eu insisto muito isso na comunidade. Pode acontecer muito comigo e com você, né? Então, se eu não sou uma pessoa que verdadeiramente vivo aquilo que prego, né? Que é muito fácil, né? Você falar bem, se comunicar bem, ler a palavra e explanar, isso é fácil. Quaisquer pessoas podem fazer isto. Agora, falar e viver é o cristão de verdade, né? Aquele que fala e vive, né? Então, aquilo que nós rezamos, nós pregamos, rezamos e vivemos, né? É o objetivo. E assim, tirando essa pessoa, que acho que se enquadra nisso que o senhor estava falando, mas que não tem o conhecimento de Deus, porque uma coisa é você ter o conhecimento da essência de Cristo, de Deus, e você não, digamos assim, não está dentro da igreja, não é corpo vivo da igreja, porém você vive os mandamentos de Deus, com base numa moral que, ainda que você não, digamos, assuma, você recebeu uma moral judaico-cristã. Se você respeita os mandamentos, você sabe ao menos quais são os mandamentos, a princípio. Já a outra situação diferente é uma pessoa que não tem o conhecimento de Cristo. Porém, por um ato divino, ou talvez por um ato de sorte, ela não faz nada que viole as leis de Deus. Certo. Né? São duas situações diferentes. E tem uma terceira que eu pensei agora, que já entra no pecado, que essa aqui é interessante, que é o seguinte, que entra um pouco no nosso tema de hoje, que a gente ainda nem entrou no tema, que é o quê? Que é aquela pessoa que peca, porém não tem o conhecimento de Deus. Que ela peca talvez por falta de conhecimento. Se essa pessoa, existiria um certo perdão em decorrência dela estar pecando sem saber. Nós vamos falar nisso, sobre purgatório, você pediu para falar. Mas Jesus, ele é muito claro também, ele fala sobre isso, né? Aquele que conhece a palavra, né? Que conhece tudo e não vive, esse vai receber muitas chicoteadas. Quando ele fala, chega a doer minhas costas. Também eu penso nisso. E aquele que não conhece e cometeu o mesmo erro, receberá poucas chicoteadas. Ou seja, nós vamos ser purificados. Tanto eu, que cometi muitos pecados, e por isso eu então vou receber muitas chicoteadas, porque eu conheço a palavra. Então eu devo vivê-la 100%. Essa é minha obrigação. Padre, mas isso é impossível. Não, por isso Deus nos deu o Espírito Santo. Nós temos os santos que intercedem por nós. Nós temos que fazer jejuns, sacrifícios. Nós temos que lutar. É uma luta. São Paulo diz: esforçai-vos, né, para alcançar as coisas do alto. Eu sempre imagino que eu estou com uma carga enorme nas costas e eu sou chamado a escalar uma montanha. Eu vou escalar a montanha.
Não tem por que não escalar, né? Mas a gente não faz isso sozinho, não, nunca. É aí que vem o suporte, né? Vem as pessoas. Então, quando falam, Marcelo, vamos para lá para a igreja. O que eu estou falando? Marcelo, me apoie de alguma forma, né? E eu vou ser um apoio para você, você vai ser um apoio para mim. Bruno, vamos, né? E o Bruno gosta de me elogiar, mas na verdade eu que devo elogiá-lo, porque é uma pessoa assim que está ali aberta, alegre, para quaisquer momentos está lá a pessoa feliz, né? Isso, nossa, isso ajuda a gente a suportar aquilo que verdadeiramente é pesado, né? Mas, como diz o dito popular, né? A lã não pesa pro carneiro, né? Então, se a gente ama aquilo que faz, a gente segue em frente, né? É verdade. Nossa, legal isso, né? Mas então essa pessoa receberá chicoteado, senhor. Receberá. Se ela não... Mas não existe algum tipo de remissão que entra aquela questão do símbolo da Cristo. Me fugiu o nome, padre. Do Pantocrator, está dizendo? Pantocrator. Pantocrator. Que é da misericórdia e da justiça. Por quê? Porque quando você fala assim que aquele que conhece a palavra receberá muita punição, e aquele que a desconhece receberá pouca punição, mas também receberá, cara, me vem muito aquela passagem do Homem-Aranha, né, cara? Fala assim, pô, com grande poder vem grande responsabilidade, né? Mas eu fico, pô, será que eu vou estudar tanto assim? É melhor estudar menos. Talvez o meu pecado seja mais tranquilo de ser. Não resta revido, dúvida que você, por exemplo, no dia a dia a gente encontra muitas pessoas que, vocês me permitam dizer, né, são pessoas do ponto de vista intelectual muito bem formados, né? PhDs, doutores. Eu atendo algumas pessoas lá que são PhDs em sua área. E elas estão buscando algo que elas não sabem o que elas estão buscando. Elas dizem assim, eu quero conhecer Jesus. Que bom. Mas é mais fácil ensinar teologia para uma criancinha que não sabe nada a ensinar para uma pessoa que tem muito conhecimento teórico, né? São pessoas boníssimas, são pessoas, nós usamos o termo santas, mas elas estão distantes, né? Jesus falou isso sobre nós, ele falou assim, eu tenho ainda muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não são capazes de as compreender agora. Quando eu enviar o outro paráclito, o que é o paráclito? Advogado, né? Aquele que defende, aquele que vai defender vocês, então ele vos revelará tudo o que eu ensinei. Então veja que o Espírito Santo ele vem para revelar a verdade sobre Cristo. E aí, como que nós ensinamos esta pessoa que, permitam a minha expressão, ela está crua, clamando o Espírito Santo sobre ela, né? E aí, vamos formando, né? E à medida em que você vai tendo conhecimento, obviamente vai aumentando sua responsabilidade, né? Quaisquer áreas, não é verdade? É verdade. Mas muito espiritualmente, é verdade. Mais ainda, né? Espiritualmente é complicado, né? Eu comecei a ler filosofia, pai. A gente é advogado, né? E aí eu lembro que comecei a ver um pessoal que era assim, bem dedicado aos estudos. Eu comecei a seguir esse pessoal de ler filosofia e tal. E aí o cara deu uma dica, falou assim, ó, não leia teologia ainda. Porque se você erra na filosofia, você pode até ficar mal, ficar meio depressivo se ler as pessoas erradas e tal. Mas se você erra na teologia, você tá condenando a sua alma. É pesado. E aí eu me afastei um pouco da teologia. E até hoje, assim, eu preciso ler muito mais, sabe? Jesus disse lá para nós em Mateus 11, 29, né? Ele disse para nós, aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então, eu penso, Marcelo, que nós devemos adentrar em vários campos, níveis de estudo, com muita mansidão, com muita serenidade, sem a pretensão de abarcar todo o conhecimento, né? Porque nos tornamos orgulhosos, né? Na verdade, eu vejo que essa é a problemática em si. Eu conheço muitos doutores da igreja, pessoas são doutores aí, bem formados, diria que com espiritualidade muito pequena, assim, de experiência, né? Se você conversar com essa pessoa, ele vai te dar uma aula teórica. Incrível. Você vai ficar assim,
verdadeiramente embasbacado de tanto conhecimento, mas você vai perceber que aquilo é vazio, né? E esse é o perigo para mim, é o perigo para vocês, né? Todos nós, né? Então, sim, você deve estudar teologia. Quando, hoje em dia, com a graça de Deus, a igreja tem pedido, estudem, e tem que estudar mesmo. No entanto, também tenho esta insegurança, porque as pessoas que fizeram teologia como se fosse um mero conhecimento, elas se perderam na fé. Então eu preferia antes que ela tivesse a firmeza do terço, que é uma espiritualidade simples, pura, e compreendesse minimamente o que significa, a ter toda uma conceituação perfeita, que na verdade a distanciou de Cristo, né? Então ela estudou a teologia para aproximar e na verdade aquela forma do estudo a distanciou. Então é preferível que a Dona Maria, que não conhece nada de teologia, não sabe nem o que é uma persignar-se, mas ela sabe rezar o terço. Então pronto, ela vai para o céu. E muitas vezes eu que sei definir conceitos, posso estar longe, né? Isso é um perigo, né? Não, mas o professor Olavo, ele falava uma coisa que era muito, que me pegou muito na época. Ele falava o seguinte, que se você ficar estudando muito história dos santos, a vida deles e tudo mais, ele falou assim, cara, não perca tempo com isso, sabe? Porque, primeiro, viva os sacramentos. Tipo assim, comunga todo dia, se confesse todo dia, reze o terço todo dia. Depois que você fizer isso muito tempo, aí você vai ter, talvez, um pouco de maturidade para entender a história do santo. Pra você entender, tipo, o grau de profundidade que aquele santo vivia. Porque se você lê aquilo ali por ler, você vai saber a história dele. Mas você não vai ter essa vivência interna. Porque só vai ter essa vivência interna vivendo nos sacramentos, cara. Caso contrário, você nunca vai chegar nesse grau de conhecimento daquilo, vira uma coisa teórica para você.